Os casos de feminicídio podem ou não ser premeditados e podem ocorrer em qualquer circunstância, seja como último passo da violência doméstica, um ato momentâneo de raiva ou um crime causado por ciúmes, tanto amorosos como ciúmes sentidos no ambiente de trabalho. Dentre tantos casos de feminicídio que já ocorreram no Brasil, nosso episódio de podcast de hoje abordará um que teve por motivações ciúmes, inveja e ambição, e ganhou grande repercussão midiática. Eu, Maria Eduarda Pimentel, Alisson e Maria Eduarda Rodrigues, alunos da escola Paulo Rolim Rosa, iremos retratar o caso de feminicídio contra Daniela Pérez e o seu assassino Guilherme de Pádua. Daniela Pérez era uma talentosa atriz brasileira, filha da renomada autora Glória Pérez. Ela ficou conhecida com suas atuações em novelas de grande sucesso, como Barriga de Aluguel e O Dono do Mundo. Daniela conquistou o público com seu carisma e talento para atuação, tornando-se uma das mais amadas da televisão na época. Dizem que Daniela era uma menina doce, determinada e tranquila, com diversos sonhos de ter filhos e construir uma família, além de crescer no ramo de sua carreira de atriz e dançarina ao lado de seu marido, Raul Gazola, que também era ator. Sua última novela de atuação foi De Corpo e Alma, escrita por sua mãe Glória, onde fazia o papel da personagem principal, Yasmin. Guilherme, Bira na novela, participava da mesma que Dani, onde fazia um par romântico. Já tinha atuado em outras novelas, mas essa era diferente. A repercussão de Bira e Yasmin fez com que ele ganhasse também uma maior visibilidade. No dia 28 de dezembro de 1992, Daniela Pérez, protagonista da novela Corpo e Alma, exibida pela Rede Globo, foi brutalmente assassinada por seu colega de trabalho e então par romântico na ficção, Guilherme de Pádua. O rapaz contou com o auxílio de sua esposa, Paula Tomás, na execução do crime. Após as gravações da trama, por volta das 9 horas, os artistas Daniela e Guilherme saíram juntos do estúdio, sendo abordados por fãs que lhe pediram foto. Logo depois, seguiram caminhos diferentes. Guilherme saiu na frente em seu carro, um Santana, acompanhado de sua esposa Paula, e logo atrás vinha Daniela em um Escort. No meio do trajeto, repentinamente, Guilherme parou no acostamento da via, esperando avistar o carro de Daniela Pérez. Haja vista que, supostamente, teria um assunto para tratar com ela. Após alguns minutos de espera, identificou o carro de Daniela, percebendo que ela estava parando em um posto de gasolina para abastecer. Nesse momento, Guilherme a trancou com seu carro, impossibilitando a atriz sair com seu veículo, razão pela qual ambos desceram de seus automóveis. Assim, reconhecendo que era o seu colega de profissão, Daniela foi ao encontro para entender o que estava acontecendo. Oportunidade na qual o ator se aproximou e desferiu um soco em seu rosto, que lhe causou um desmaio instantâneo. Com a vítima desmaiada, Guilherme a deitou no banco de trás de seu carro e a sua esposa Paula conduziu o veículo em direção ao matagal, localizado na rua Cândido Portinari, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao passo que Guilherme a seguiu, rumo ao local combinado, dirigindo o carro de Daniela Pérez. Ao estacionarem os carros, o casal levou Daniela, ainda desmaiada, para dentro do matagal e lá desferiram contra jovens perfurações no pescoço, que foram 4, no peito, 8 e pulmão, 6. Além de perfurações em outros locais não vitais. Em um primeiro momento, acreditava-se que a arma do crime teria sido uma tesoura, mas a autópsia constatou que o instrumento utilizado seria um objeto semelhante a um punhal. Posteriormente à execução do crime, o casal parou em um posto de gasolina, pedindo que um dos frentistas lavasse bem o carro, com o intuito de fazer desaparecer eventuais vestígios do ato criminoso. Com o automóvel limpo, seguiram para casa. Ao chegarem, Paula decidiu descansar, pois estava grávida de 4 meses. Em contrapartida, Guilherme decidiu fazer uma caminhada por Copacabana, onde se acredita que ele tenha jogado a arma do crime no mar. No dia seguinte, a notícia de que a atriz Daniela Pérez havia sido brutalmente assassinada tomava conta de toda a imprensa. E para despistar qualquer suspeita, Guilherme compareceu ao funeral da atriz e consolou sua mãe Glória Pérez, seu marido, o autor Raul Gazola e demais amigos presentes. Ainda nesse dia, o casal confessou à polícia a autoria do crime. Isso porque, na noite anterior, o advogado Hugo da Silveira, ao avistar 2 carros parados em um local ermo na Barra da Tijuca, anotou a placa de um dos carros, OM 1115, e ligou imediatamente para a polícia, relatando a cena suspeita, razão pela qual 2 policiais foram averiguar o que poderia estar acontecendo. Ao chegarem, notaram que havia apenas um dos carros, o Escort de Daniela, abandonado sem qualquer pessoa por perto. Desta feita, um dos policiais resolveu entrar no matagal, onde acabou tropeçando no corpo da atriz. Em razão disso, no dia do velório, a polícia compareceu até os estúdios de gravação da novela, no intuito de achar algum carro Santana com a placa indicada.
Entretanto, acharam um Santana de placa LM1115, de propriedade do ator Guilherme de Pádua, onde no decorrer das investigações foi descoberto que o ator alterou a placa do carro com fita isolante, ficando evidente a premeditação do crime. O motivo do crime nunca foi descoberto ao certo, tendo em vista que primeiramente o ator afirmou que matou Daniela porque ela o assediava, mas essa versão foi prontamente desmentida por colegas que acompanhavam a rotina dos dois. Surgiu também teses do ciúme doentio que Paula tinha de Daniela com Guilherme, dado as cenas de amor que protagonizou na novela, bem como de que o casal estava envolvido com magia negra. Todavia, a tese que fora desenvolvida no julgamento foi a de que Guilherme estava irritado com o fato de seu personagem ter sido cortado de 2 capítulos da novela, e acreditava que Daniela poderia ter influenciado nessa decisão de sua mãe, escritora da novela. Após 4 anos, Paula e Guilherme foram, assim, acusados de homicídio qualificado por motivo torpe e por terem utilizado o recurso que dificultou a defesa da vítima. Dada a premeditação do crime, a alteração da placa do veículo, qualquer tese de homicídio culposo foi descartada de maneira que o procedimento adotado foi, então, o tribunal do júri. O caso do assassinato de Daniela Pérez foi marcado por diversas evidências que contribuíram para o julgamento de Guilherme de Pádua e Paula Tomás. Algumas das principais provas que reviveram o caso incluíram análises forenses, que revelaram vestígios de DNA e impressões digitais, ligando os acusados ao local do crime e à vítima. Além disso, depoimentos de testemunhas oculares e conhecidos dos envolvidos corroboraram a presença dos acusados nas proximidades do local do crime e descreveram comportamentos suspeitos antes e depois do assassinato. Durante a investigação, também foram levantadas informações sobre possíveis motivações do crime, incluindo desavenças pessoais e profissionais entre os acusados e a vítima. O comportamento de Guilherme de Pádua e Paula Tomás, antes e depois do assassinato, foi investigado, revelando padrões de conduta que levaram suspeitas sobre a participação deles no crime. Guilherme, em 15 de 1 de 1997, foi condenado a 19 anos de reclusão, dos quais já havia cumprido 4. Ele tentou recorrer da sentença, mas não obteve êxito, de maneira que sua pena foi mantida. Já o julgamento de Paula aconteceu em 16 de 5 de 1997. Ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de reclusão. Sua pena foi menor que a de Guilherme, pois ela contava com menos de 21 anos na data do ocorrido. A votação do júri no caso de Paula foi bem dividida, 4 para a condenação e 3 para a absolvição. Após recurso, sua pena ficou em 15 anos. O casal cumpriu apenas 7 anos da pena, sendo que deixaram o cárcere em 1999. Interessa dizer que antes do caso em comento, o homicídio qualificado não fazia parte do rol de crimes hediondos, termo usado para designar crimes que o legislador entende serem mais graves, pela sua própria natureza ou pela forma como são cometidos, além de serem inafiançáveis. Por conta disso, o tratamento para com o autor do crime não seria tão rígido como aquele previsto à Lei 8.072 de 90. Inconformada com essa situação, Glória Pérez liderou um movimento que visava a inclusão do crime de homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. Em 1994, ela conseguiu arrecadar 1,3 milhões de assinaturas em favor de um projeto de lei nesse sentido. O projeto de lei foi elaborado e então sancionado por Itamar Franco, então presidente da República, publicando-se assim a Lei 8.930 de 94, que incluiu o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. Infelizmente, a modificação legal não alterou ou interferiu no julgamento e cumprimento de pena de Guilherme e Paula, por conta do princípio que preconiza que se a nova lei piora de algum modo a situação do réu, ela não retroage. A luta de Glória Pérez, mãe de Daniela Pérez, para promover mudanças legislativas em resposta ao assassinato brutal de sua filha foi marcante e influenciou diretamente a percepção da sociedade em relação à violência e à impunidade. A inclusão do homicídio qualificado como crime hediondo representou um avanço importante na legislação brasileira, trazendo consigo penas mais severas e restrições específicas em relação à progressão de penas e benefícios aos condenados. Isso refletiu a preocupação do governo em endurecer as punições para crimes graves e violentos, como forma de responder às demandas por justiça e segurança por
parte da sociedade. Além disso, a mobilização liderada por Glória Pérez e apoiada por diversos setores da sociedade contribuiu para aumentar a conscientização sobre a gravidade da violência contra as mulheres e a necessidade de proteção afetiva às vítimas. A população brasileira estava tão envolvida na história da novela das 8 que, quando a primeira matéria com a imagem de Daniela saiu, muitas pessoas achavam que se tratava de um acontecimento da novela. A mídia enfatizou a violência do caso, trazendo à tona a discussão sobre a violência contra a mulher, tão pertinente, mas ao mesmo tempo tão renegada na sociedade brasileira. Com esse assunto em alta, diversos grupos, políticos, religiosos e etc. se envolveram no debate, muitos deles comentando sobre a impunidade de crimes em território brasileiro e trazendo novamente a abordagem sobre a pena de morte. A mobilização da sociedade brasileira, visto que se trata de uma pessoa famosa, apresentou a iminência de um crime contra uma mulher ocorrer em diversas classes, envolvendo assim todo um sentido da população brasileira, percebendo que crimes como esses não são isolados, podendo acontecer com qualquer mulher, em qualquer lugar, seja ela branca, negra, de classe baixa, classe média, classe alta, famosa ou não. Além disso, a pressão da mídia e do público contribuiu para o desfecho do caso, levando à condenação dos responsáveis pelo crime. A cobertura midiática ajudou a manter o caso em destaque, garantindo que a busca por justiça continuasse sendo uma prioridade. A repercussão do caso Daniela Pérez influenciou também positivamente mudanças na legislação brasileira e na conscientização sobre violência contra as mulheres. A mídia desempenhou um papel importante ao amplificar essas questões e ao mobilizar a sociedade em busca de justiça. Por outro lado, teve aspectos negativos, especialmente em relação ao sensacionalismo. Alguns veículos de comunicação exploraram a tragédia de forma sensacionalista, buscando aumentar o interesse do público de forma irresponsável. Isso incluiu a divulgação de detalhes gráficos e sensíveis do crime, o que desrespeitou a memória de Daniela Pérez e causou sofrimento adicional à sua família. Além disso, a atuação de alguns meios de comunicação pode ter influenciado negativamente a percepção pública do caso, distorcendo informações e prejudicando o processo legal. O sensacionalismo midiático muitas vezes obscureceu os fatos e desviou o foco da busca por justiça, transformando a tragédia em entretenimento. Esses aspectos negativos da cobertura midiática ressaltam a importância da responsabilidade ética da imprensa e o impacto que a mídia pode ter na percepção pública de casos sensíveis como o de Daniela Pérez. Após o ocorrido, o ator Guilherme de Pádua se casou mais 2 vezes, virou pastor batista em Belo Horizonte e se casou com a maquiadora Juliana Lacerda, em 2017. Teve sua última aparição pública em 2020, em protesto pró-Bolsonaro. Para alguns, infelizmente, e para outros, felizmente, ele faleceu no dia 6 de novembro de 2022. Paula Tomás, ex-mulher de Guilherme de Pádua, fez algumas mudanças em sua vida. Ela alterou seu nome e prosseguiu com seus estudos, matriculando-se no curso de Direito. No entanto, detalhes específicos sobre sua situação atual não estão disponíveis nas notícias mais recentes, pois são de difícil acesso, já que ela se encontra em uma vida totalmente reservada. Além disso, Glória entrou com um processo contra Paula e acabou tendo como ganho, mas sem a indenização por danos morais, pois Paula não tinha o dinheiro suficiente para pagar sua dívida, que seria aproximadamente R$480 mil. O caso de Daniela Pérez ganhou notoriedade com o envolvimento de Glória Pérez em programas de rádio e televisão, juntamente com a adição de influentes artistas. Personalidades como o apresentador Jô Soares e o médium Chico Xavier manifestaram apoio publicamente ao abaixo-assinado. Após 2 anos do falecimento de sua filha, o marido de Glória Pérez, Luiz Carlos Salpiqui Pérez, veio a falecer em 1994, de leucemia. O casal teve 3 filhos, porém apenas um sobreviveu, Rodrigo Ferrante Pérez, que atualmente tem 51 anos. Apesar dessas tragédias, Glória Pérez não desistiu de sua luta e continua sendo uma renomada autora de novelas da Rede Globo. Manter a memória de Daniela Pérez pulsante, mesmo após seu trágico assassinato, é um ato de respeito e justiça que ecoa por várias dimensões da sociedade, e é a preservação de uma história marcada por dor, mas também por determinação e busca incansável por justiça. Nos corações do que a amavam, Daniela permanece viva através das lembranças carinhosas de sua presença, de seu talento brilhante como atriz e do amor que irradiava para aqueles ao seu redor. Ela era mais que uma figura pública, era uma pessoa amada e respeitada. Contudo, manter sua memória viva vai além da esfera pessoal. É um lembrete contundente da violência que assola nossa sociedade, especialmente contra as mulheres. Daniela Pérez tornou-se um símbolo, uma voz que clama por justiça e por mudanças efetivas para evitar que tragédias semelhantes se repitam. Em cada lembrança,
Em cada manifestação de solidariedade, encontramos uma oportunidade de transformação social. Seu legado transcende o âmbito pessoal e inspira ações coletivas, despertando em nós a empatia, a solidariedade e o desejo por um mundo mais justo e seguro para todos.